Salmo 104, versículo 4, está escrito: dos ventos faz seus mensageiros, e de seus ministros labaredas de fogo. Deus está dizendo aqui que os anjos fluem como vento e têm o poder do fogo. São aqueles que Deus usa, conforme está em Hebreus 1,14, o seguinte: não são todos os anjos espíritos ministradores, ministros, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação. Pai, muito obrigado, porque o Senhor trabalha de dia e de noite, para que a humanidade reconheça e conheça Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador. Muito obrigado, porque nós, como salvos em Cristo Jesus, como igreja do Senhor reunida neste lugar, temos a bendita oportunidade de fazer aquilo que os anjos fazem em parte e gostariam de fazer em plenitude. Nessa hora eu peço que o Senhor leve os nossos pensamentos cativos ao teu trono, que o Senhor traga sobre nós uma santa quietude, para que usufruamos desse privilégio tão maravilhoso, de estarmos reunidos como igreja do Senhor nesta casa de oração. Em nome de Jesus, Deus, dá para nós a convicção de que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. O Senhor tem prazer em cuidar de nós. Sendo assim, meu Deus, que a fé, a convicção, a confiança, a certeza de que o Senhor cuida das nossas vidas em todas as áreas, seja absoluta nas nossas mentes, nos nossos corações, para que assim possamos usufruir daquilo que o Senhor pode fazer e que nós não podemos nem pedir ou pensar. Seja conosco nesta hora, que a Tua palavra encontre nos nossos corações terra boa, para produzir aquilo que já foi determinado pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Eu oro em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e quem concorda diga um sonoro amém. Amém. Aleluia. Então, ao propor o tema, você pode ser um anjo, eu quero apenas explorar as semelhanças que existem entre os anjos e nós, especialmente entre as missões que Deus dá para eles e a missão que Deus deu para nós. Com certeza, como já foi dito, nenhum de nós vai viver uma transgênese. Vamos entrar agora num processo de sermos transformados em seres angelicais. Não é nada disso. Mas comparando a missão que Deus nos dá com a missão que Deus deu para os anjos, eles podem ser fonte de inspiração para cada um de nós. A palavra anjo, traduzida do ângelos, do grego, que quer dizer ângelos, e também do hebraico malak, significa mensageiro. Ângelos, grego, malak, hebraico, traduzindo para o português é a mesma coisa e significa mensageiro. Então, no sentido de ser um mensageiro, no sentido de ser alguém que traz algo bom do céu para quem está desesperado na terra, você pode ser um anjo de Deus. Faça assim com o seu dedo profético e diga para o seu vizinho: apesar de você pode ser um anjo de Deus, ou uma anja, tudo bem, porque hoje a coisa está tão complicada, né, que se a gente não especificar, parece que está deixando gente de fora. Então, tantos anjos como nós, temos como uma das principais tarefas transmitir mensagens de Deus, transmitir revelação do querer de Deus para a vida do ser humano. É vontade de Deus que fique claro para você que Deus pode sim usar a sua vida para entregar boas novas. E esse paralelo, nesses dias, ele é muito sugestivo, porque nós temos falado aqui já há alguns domingos sobre sermos enviados de 2 em 2 para entrar em lares e tirar famílias inteiras do estado de perdição, para levar milagres para famílias que estão precisando de uma transformação e que, acima de tudo, estão precisando da paz que excede todo entendimento. É bem certo, irmãos, que na medida que nós vamos caminhando, nós que já estamos há uma temporada na graça, debaixo da graça de Deus, achamos muitas vezes que nossa vida não está tão boa assim.
Mas você que tem parentes que ainda não conhecem Jesus como você conhece, você que tem amigos que nunca conheceram Jesus, você que conhece pessoas que já estiveram na presença de Deus e se afastaram, convivendo com elas, você pode perceber que a sua vida está bem melhor do que a delas. Quem concorda comigo? Quem aqui tem familiares que ainda não tem o nome escrito no livro da vida? Levante a mão. Olha quanta gente. Quem aqui tem amigos e conhecidos que não estão andando na presença de Deus? Levante sua mão. Olha, você pode ser anjo na vida dessas pessoas, porque não precisa ser na casa de um estranho, pode ser na casa de um irmão, de uma irmã, de um tio, de uma tia, pode ser na casa dos pais, os pais que nunca aceitaram vir para o culto com você, mas que agora estão mais em casa, indo para lugar nenhum. Você pode dizer para eles: meu pai, minha mãe, lá na igreja que eu congrego tem um projeto chamado Casa de Paz, e esse projeto precisa de alguém corajoso para ir até a casa, e alguém com fé para abrir a porta da casa, para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, entre nessa casa e ainda traga milagres segundo a necessidade das pessoas. Eu pensei em fazer aqui na sua casa, pai, aqui na sua casa, mãe, o que vocês acham? Bom, se é aqui em casa, como é que vai ser isso? Por 7 semanas, o senhor marca o dia e marca a hora, não vai ser mais do que 1 hora, nós vamos chegar às 7, vamos sair às 8, vamos chegar às 8, vamos sair às 9, não vai levar muito tempo, mas vai ser algo glorioso. Eu acredito que, debaixo do tempo que nós estamos aí orando, que nós já jejuamos, e que nós estamos clamando diante de Deus, muitas e muitas e muitas casas serão inundadas pela paz do Senhor, que excede todo entendimento, e eu e você poderemos ser como anjos enviados para resgatar pessoas das trevas para a luz do Senhor Jesus. Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus? Nosso desafio, então, é bem semelhante ao de 2 anjos que foram enviados para uma cidade chamada Sodoma, vizinha de Gomorra. Quem já ouviu falar nessa cidade? Sodoma e Gomorra, a personificação dos dias que nós vivemos, onde a promiscuidade e a oposição à vontade de Deus é clara e absoluta. Eu ia falar mais para frente, mas vou falar agora. Quem viu a abertura das Olimpíadas 2024? Quem viu? A abertura da Olimpíadas 2024, se você não viu, vale a pena você ver. É o que está aí descrito lá no livro do Apocalipse. O cavaleiro sentado no cavalo branco, aquele que é o que vem para arrasar, para destruir, para matar, que é a representação de quem? Do anticristo. O cavaleiro na frente, sem o rosto aparecer, e todas as nações atrás. E depois aquela santa ceia aberrante, profana, onde o Deus da promiscuidade aparece no lugar do pão da ceia. O que significa isso? Significa que o príncipe deste mundo, conforme Jesus disse, ele já declarou que ele vai reinar, e ponto final. E a agenda política de 2030 é essa, que vai estabelecer esse governo sobre a face da terra. O diabo não disfarça mais, ele já se mostra com absoluta clareza, e os homens mais poderosos da terra acham que podem tirar um braço de queda com Deus, e então, já se aliando ao príncipe deste mundo, estão dizendo não ao cristianismo e sim ao satanismo. Quem está me entendendo? Sendo assim, eu e você, conscientes de que a terra está no final dos tempos, precisamos, sem dúvida nenhuma, fazermos o que for possível para nós, para transportar vidas das trevas para a luz. Se você concorda comigo, diga um amém. E o nosso primeiro desafio para isso é encontrar a pessoa certa. Para você ser o mensageiro da paz, você vai precisar encontrar um filho da paz. Você vai precisar encontrar alguém disposto a abrir a casa, para que você seja o vaso de Deus, seja como um anjo de Deus, para levar um ensinamento que você vai receber. Pronto, você só vai precisar mastigar, engolir, degustar, para chegar lá na casa aí e compartilhar. No caso que nós temos descrito no capítulo 19 de Gênesis, nós vemos os anjos chegando na casa de Ló,
os anjos chegaram na casa de Ló, porque alguém de nome Abraão, quem já ouviu falar dele? O pai da fé, clamou pelo seu sobrinho, que seria destruído junto com aquela cidade. Abraão intercedeu intensamente pelo seu sobrinho, falando com Deus várias vezes, perguntando: Deus, o Senhor vai destruir aquela cidade, mas se tiver 50 justos lá, eu poupo a cidade. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. E Abraão foi falando com Deus, até que Deus falou com ele que iria livrar o sobrinho. Talvez Abraão tivesse insistido tanto, porque ele tivesse consciência de que o sobrinho não era para estar lá em Sodoma, era para estar lá na casa do pai do Abraão. Porque quando Deus mandou Abraão sair de casa, não era para ele levar ninguém junto, e ele levou o sobrinho. E todas as vezes que eu faço a vontade de Deus, 90%, alguma coisa eu vou ter que reparar depois, porque Deus quer que nós façamos a vontade dEle 100%, porque a vontade de Deus é sempre e sempre será boa, perfeita e agradável, mas sempre e quase sempre nos contraria. E mesmo que nós saibamos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, na maioria das vezes nós tentamos fazer a nossa, até que Ele nos mostre por A mais B que é melhor fazer a dEle. Quem aqui é parecido comigo e às vezes faz isso também? Levanta a mão, por misericórdia. Olha, tem alguns anjos aqui que eu não sabia, porque tem gente que ficou de mão baixa. E a realidade, irmãos, é que para fazer a vontade de Deus, nós damos um pouco de trabalho para Deus. A Bíblia está cheia de exemplos. Só tem um que não infringiu em fazer a sua vontade para depois fazer a vontade de Deus. Qual é o nome desse cidadão? Jesus de Nazaré. Mas até Jesus, na hora H, às vésperas da cruz, chamou 3 dos seus discípulos mais chegados, subiu no Getsêmani e orou 3 vezes: Pai, se for possível só dar um jeito aí, passa de mim a sua vontade, passa de mim esse cálice. Eu não estou querendo morrer por aquele povo que está lá em Campo Grande, cultuando ao Senhor no domingo, que dia é hoje? Dia 4 de julho de 2024, 4 de agosto, meu pai do céu, estamos no mês do aniversário de Campo Grande, é isso aí. Até Jesus, irmãos, que desceu do céu para morrer na cruz, no seu e no meu lugar, na hora da morte, o que ele falou com Deus? Se possível, não se engane, fazer a vontade de Deus não é fácil. A vontade de Deus para mim e para a sua vida é boa sim, é perfeita sim, é agradável sim. Se você acha que para você é fácil fazer a vontade de Deus, é porque você não fez ainda, porque não é fácil não. Tem que ser forte e corajoso, tem que ser obediente, tem que estar decidido. É isso aí. Mas prosseguindo aqui, porque o tema não é esse. Os 2 anjos chegaram lá na casa do Ló, e o Ló estava de coração aberto. O Ló aceitou receber os anjos na sua casa. E Jesus fala em Lucas capítulo 10, quando ele envia os 70, que algumas vezes nós vamos chegar em determinadas casas, em determinadas cidades, e as pessoas, ao invés de abrir a porta para nós, vai dar com a porta na nossa cara. Pode acontecer de o filho da paz, a família que você está mirando para alcançar, não abra a porta para você. E aí, se a porta fechar, como um bom brasileiro, o que você deve fazer? O bom brasileiro pode tomar 2 atitudes, né? O bom brasileiro, rápido para chuchu, esperto, vai dizer assim: Deus não quer me usar, até lá vista, baby, tchau. Então não vou precisar trabalhar 7 semanas para ninguém. Agora você pode ser aquele outro bom brasileiro virtuoso que não desiste nunca. Porque Jesus disse assim: se não receberem você na casa, sacuda a poeira dos seus pés e vá para outra casa, não para a sua casa. Diga para o seu irmão: se prepare para ser um bom brasileiro que não desiste nunca, não um brasileiro esperto. Irmãos, vejam bem como somos nós os brasileiros. Um exemplo que não está aqui no script. No governo passado, as coisas mudaram radicalmente, porque ainda que o governo passado não fosse perfeito, uma das coisas que ele não aceitava, o que era mesmo? Corrupção. Muita gente acostumada a roubar de dia, de noite, de tarde, teve que parar de roubar. Uma das coisas que a gente não via mais nas estradas do Brasil era uma pistolinha com
me permita falar assim, um guarda atrás da árvore esperando você passar 111, quando a velocidade é 110 para te multar. Quem está lembrado disso? Não tinha mais. Agora, se o cabra passasse voando, aí tem outros sistemas hoje. Mas agora, em tudo quanto é canto dessa nação, tem alguém com a pistolinha em cima da árvore, debaixo da árvore, no meio da coluna. A coisa está terrível. Quem já percebeu isso? Sabe por quê? Porque não é só um que é terrível nessa nação, é o brasileiro que é terrível. Mas o brasileiro nascido de novo, o cristão, o discípulo de Jesus, não deveria ser assim. Então faça assim com o seu dedo profético e diga para o seu vizinho: você não precisa mais ser um brasileiro esperto. Eu e você podemos ser brasileiros justos. Eu e você podemos ser brasileiros santos. Nós podemos andar no centro da vontade de Deus. Você pode levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus? Se você andar no centro da vontade de Deus, as pessoas vão estar arrancando os cabelos à sua direita e à sua esquerda, mas você não será atingido, porque você fez do Altíssimo a sua morada. Quando você faz do Altíssimo a sua morada, o seu estilo de vida muda. O seu DNA não é apenas mais o de brasileiro, é de cidadão da Nova Jerusalém. Louvado seja Deus por isso. Então, o sinal que teremos de que devemos investir nosso tempo numa família é quando nós encontramos alguém no meio daquele povo que nos receba como enviados de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem uma casa clamando para que você chegue com alguém para anunciar a paz que excede todo o entendimento. Porém, é preciso ter consciência que nós devemos ir preparados para a guerra. Nós não estamos indo para uma colônia de férias, nós não estamos indo para brincar de ministrar estudo bíblico, nós estamos indo para uma guerra, para tirar pessoas das garras do diabo, das garras de Satanás. E isso é muito claro nessa história de Ló. O inimigo sempre se levanta para nos atrapalhar, e ele pode ter alguma vantagem quando nós damos lugar ao pecado, porque se eu estou no pecado, ele vai me intimidar. Mas se eu estiver vivendo no centro da vontade de Deus, eu vou me lembrar que eu não estou fazendo o que estou fazendo por minha conta. Eu fui enviado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Jesus disse: ide e fazei discípulos, e eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Os anjos chegaram para livrar Ló, e os homens de Ló, a população de Sodoma, foram até a casa de Ló e disseram: manda os homens que estão aí para fora, porque nós queremos ter intimidade com eles. O Ló disse: pega minha filha, pega as minhas filhas, eu não posso entregar para vocês aqueles que eu recebi na minha casa, isso vai contra as regras, as leis, a prática de hospitalidade. Olha só, Ló estava disposto a entregar as filhas para não entregar os homens. Tamanha era a perversidade daquela cidade. Para fazer essa obra, nós precisamos estar preparados crendo na promessa que Jesus fez para cada um de nós. A promessa que Jesus fez para cada um de nós é: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, mas eu vos dei poder e autoridade para pisar em todo o poder da maldade, sem sofrer nenhum dano. Se eu me lembro que sou ovelha, se eu vivo como ovelha, quem vai vencer? É o lobo ou a ovelha? A ovelha, porque essa ovelha vai no poder do Espírito Santo. Diga para o seu vizinho: você é uma ovelha poderosa. Uma ovelha capaz de vencer os lobos. Ou seja, você precisa ter convicção que as suas armas não são carnais, mas são armas poderosas em Deus. Aqueles anjos falaram com Deus, e aqueles homens perversos, pervertidos, ficaram cegos e não puderam nem lhes tocar. Meu irmão,
minha irmã, a nossa missão é sobrenatural. Sendo a nossa missão sobrenatural, o que está sobre nós também é sobrenatural. Deus nos envia, em nome de Jesus, para expulsar demônios, para curar os enfermos, para impetrar a paz do Senhor sobre os lares, para que Ele seja glorificado e a nossa alegria nele seja completa, no nome de Jesus de Nazaré. Repita comigo: nós iremos como agentes do poder de Deus. Mas eu não quero ir, apóstolo. Mas ninguém vai te obrigar. Então você vai ficar do lado de lá, da margem. Você vai continuar só ouvindo que Deus faz, que Deus cura, que Deus opera e que Deus liberta. Não existe ninguém especialista em fazer a obra de Deus. As pessoas que sabem fazer é porque elas decidiram começar. E quando nós decidimos começar, Deus já estava muito antes decidido a nos usar. E não é possível que você seja um cristão tão egoísta, tão egoísta, tão egoísta, que durante toda a sua peregrinação terrena não anseie levar uma vida sequer para a presença do Senhor Jesus. A Escritura Sagrada, irmãos, ensina que nós vamos chegar na presença do Senhor e Ele vai nos dizer: mostra-me as tuas mãos. Então, o que você deixou no banco, porque o que você tem vai ficar aqui. Os diplomas que você conquistou vão ficar aqui. A roupa maravilhosa que você suou e às vezes até brigou para comprar, vão ficar aqui. Tudo que nós temos vai ficar aqui. Eu estou crendo que antes de 2030 o arrebatamento vai acontecer, porque eu não creio que a igreja será governada pelo anticristo. Então, se alguém quiser ficar com a minha casa, eu passo a escritura para você. Entendeu ou não? Tem uma casa bonita, hein? Nós estamos reformando ela lá por milagre. Ela vai ficar melhor do que está. Você quer ficar com ela quando chegar o arrebatamento? Quem quer ficar com a casa, levanta a mão. Não quer ficar? Você quer subir? Então levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Você crê que Jesus está voltando? Gente, o diabo está pregando para a humanidade. Quando ele faz aquela abertura da Olimpíada, ele está dizendo: está chegando o dia, está chegando a hora, vai ficar aqui na terra o povo que estiver fora da arca. Eu estou na arca, irmãos. Igreja não é lugar fácil, porque não é lugar de gente perfeita, mas aqueles que estão na igreja, se esforçando para continuar andando no caminho estreito e apertado, esses vão ver a face do Deus Criador dos céus e da terra. A notícia triste nos nossos dias é que o diabo entrou na igreja, e boa parte dos cristãos são incitados pelos falsos profetas a se preocuparem só com as coisas da terra. E Jesus ensinou: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas o Pai vai acrescentar. Essa loucura que o Paulo compartilhou aqui, de dizer para a esposa: abra mão do seu trabalho, meu amor, nós vamos ter 6 mil reais a menos por mês, mas pelo menos você vai ter vida. Nós não vamos poder fazer o que nós estamos querendo fazer, quem sabe trocar de carro, viajar não sei para onde, e comprar uma segunda casa, porque nós estamos pagando a prestação da primeira, mas eu vou ter uma esposa em casa. Isso é uma loucura nesses dias, parece que esse rapaz está com problema na mental. Mas deu para perceber que ele está diferente aqui, né? Quem já ouviu ele falar antes aqui? Deu para perceber que o moço está diferente. Quem concorda comigo? Eu acredito que a esposa dele está passando mais tempo em casa orando por ele do que nas mídias sociais. Amados, quando nós oramos, Deus ouve. E quando Deus ouve a nossa oração, Ele opera em nosso favor. Posso ouvir um amém? Então, nós precisamos ter a convicção de que nós vamos não no nosso poder, mas nós vamos no poder do nosso Pai. E o nosso Pai é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar. Agora, o poder de Deus que nos leva a ver maravilhas é aquele que se manifesta quando nós obedecemos o ide. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias. Irmãos, a maioria dos cristãos hoje querem poder só para passar nas provas da faculdade,
querem poder só para trocar de carro, querem poder só para passar no concurso, querem poder só para viver melhor, mas não querem poder para manifestar a graça salvadora de Deus. Pergunta para o seu vizinho que tipo de cristão você é. A maioria dos cristãos hoje são que nem o Adá e a Dadá. Você conhece a Adá e a Dadá? A Adá e a Dadá, elas moram lá no livro de Provérbios, são duas sanguessugas. Uma fala dá, aí a outra dá. Mas quando Deus pede alguma coisa, elas dizem, não dou. Eu só quero receber. Faça assim com o seu dedo profético. Diga para o seu vizinho, você não é assim. E se foi, já era, não será mais. Em nome de Jesus de Nazaré. Caminhando para o final. Há uma necessidade de nós sermos estratégicos para salvar o maior número de pessoas. Os anjos chegaram em Sodoma e entregaram a mensagem. Eles não tinham a função de convencer ninguém. Eles tinham a função de cumprir aquilo que foi proposto nas mãos deles. E chegou a hora que eles tiveram que praticamente arrastar aquela família. Arrastar a família para sair daquela condição que já iria se manifestar. E os anjos anunciaram que o Ló podia levar mais gente junto. E ele conseguiu levar só mais 2 pessoas, eram para ser 3. Era para ser a esposa e as 2 filhas. Mas a esposa ficou meio salva só. Por quê? Eu imagino que ela, finalmente, depois de ter sido convencida a deixar suas coisas para trás, os seus eletrodomésticos e outras coisas mais, ela no meio do caminho lembrou da agulha de ouro que ela ganhou da bisavó. E ela olhou para trás, será que eu pego a agulha? E quando ela olhou para trás, no que ela se transformou? Numa estátua de sal. E muitas vezes, Deus não pode nos levar onde Ele nos quer, porque nós não tiramos os olhos daquilo que ficou para trás. Não, eu não posso agora por isso, eu não posso agora por aquilo, eu não posso agora por aquilo outro. Então nós precisamos ter objetividade para nós conseguirmos cumprir aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas. Posso ouvir um amém? Ou seja, para salvar vidas, é preciso ter uma decisão absoluta no coração, porque não é uma coisa fácil, não vai ser assim, mamãozinho com açúcar. Com certeza nós vamos ter dificuldade, mas a Bíblia diz que em todas as coisas nós já somos mais que vencedores. Salvar vidas não é a tarefa mais fácil da terra, mas é a tarefa mais gloriosa, e só gente decidida é que pode realizar esse grande feito. Conclusão: o que teria acontecido com a família do Ló se os mensageiros celestiais não tivessem entrado na casa deles? O que teria acontecido? Teriam morrido também. O texto bíblico narra que a cidade foi absolutamente dizimada, não sobrou ninguém. Daquela cidade só saíram quem? Ló e as 2 filhas, porque a esposa decidiu ficar no meio do caminho. Então assim também nós, sendo enviados de 2 em 2, na autoridade do Senhor, para uma missão de resgate, não podemos ter dúvida, temos que ter convicção de que Deus quer dar essa experiência poderosa para nós. E eu quero convidar você para ficar de pé. Eu quero convidar você para ficar de pé, crendo que você pode ser como um anjo de Deus. Obviamente ninguém será obrigado a fazer isso, irmãos, mas se você quiser, você pode dizer para Deus, como disse Isaías: Senhor, eis-me aqui. Antes de dizer eis-me aqui, Isaías disse para Deus: ai de mim, porque eu habito no meio de um povo com o qual eu sou parecido, e assim como esse povo tem lábios impuros, esse povo não é perfeito, esse povo não está tão preparado para estar na tua presença, eu também não estou. Ai de mim. Quando Isaías reconheceu que ele não podia e que ele não era muito melhor do que o povo, a Escritura Sagrada diz que um anjo
com uma tenaz, com um aparelho, com um instrumento, pegou uma brasa do trono de Deus e tocou nos lábios de Isaías. Isaías agora foi santificado, Isaías agora foi habilitado, Isaías agora foi preparado, Isaías foi tocado. Irmãos, vocês deveriam estar intercedendo agora junto comigo nessa hora. É sério, porque é uma guerra, irmãos, acontece uma guerra nesse momento, uma guerra, e soldado distraído não vence guerra, e às vezes ainda atrapalha o general, que está dando a voz do comando. Isaías disse: ai de mim, e olha como o nosso Deus é tremendo, como o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus é poderoso. Quando Ele ouve um ai de mim, ao invés de dizer você não serve, Ele nos toca, Ele nos habilita, Ele nos capacita, Ele nos enche, Ele nos leva além, Ele nos dá o poder para ir. Coloque suas duas mãos sobre o seu coração. Pai, não há Deus como Tu, Senhor. O Senhor é único. Tu és o único, nós cantamos nessa noite. E o Senhor é poderoso para fazer em nós, por nós e através de nós infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar. Obrigado, Deus, porque nós somos sim como anjos do Senhor nessa terra. Bendito seja o Teu nome, porque quem sabe um dia nós já agimos como anjos caídos, pessoas que onde chegavam as trevas chegavam junto, mas agora nós estamos em Cristo Jesus, agora nós estamos na Tua presença, e ainda que setas venham contra nós, pensamentos venham contra nós, mensagens mentirosas queiram dizer que nós não temos dignidade, nós não temos possibilidade, nós não temos poder, nessa noite nós rejeitamos essas mentiras, em nome de Jesus Cristo, e como filhos e filhas do Senhor, nós queremos proclamar: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença, nos colocamos debaixo da cachoeira do sangue de Cristo Jesus, para que o Senhor nos lave, nos purifique, nos habilite e nos envie para dar frutos que vão glorificar o Teu nome. Pai, nós queremos ser como anjos do Senhor sobre a face dessa terra, e se porventura hostes da maldade se levantar, como aqueles anjos fizeram, nós faremos no nome de Jesus, e as trevas terão que se calar, o inimigo não vai nos enxergar, e grandes maravilhas o Senhor há de operar, primeiro em nós, e também através de nós, nesses dias que virão à frente, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu Te exalto, eu Te engrandeço, eu Te glorifico, porque não há Deus como Tu, não há Deus além de Ti, não há quem faça o que o Senhor faz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh Deus, entra com a Tua providência na realidade de cada filho e filha do Senhor,